O Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Inglaterra. Cromer até Castelo de Belvoir. Nossa viagem começa no litoral norte da Anglia Oriental, na cidade balneária de Cromer. Depois seguiremos pela faixa litorânea até o antigo porto pesqueiro de Blakeney. Mais para o interior, passando por uma série de belíssimas casas de campo, veremos a atual residência real da rainha Anne Sandringham. Em King's Lynn, veremos grandes depósitos do século XV, quando este era um dos principais portos da costa leste. No ponto mais distante das Terras Baixas, fica a cidade de Peterborough e a grande catedral medieval. Ao norte, em uma estrada originalmente construída pelos romanos, fica a cidade mercantil de Stamford. Nossa viagem termina em duas residências espetaculares: o Palácio de Hallerston, construído no século XIX, e o Castelo de Belvoir, cuja história remonta à invasão normanda de 1066. Esta é Cromer, no litoral norte da Anglia Oriental. Foram os vitorianos que fizeram desse o lugar famoso que é hoje. Comerciantes e financistas ricos da cidade de Norwich adquiriram o hábito de usar a cidade como refúgio de verão, transformando-a em uma precoce estação de férias à beira-mar. A chegada da via férrea em 1877 contribuiu para o desenvolvimento, ligando a cidade a Norwich e a Londres, Manchester e Birmingham. Os vitorianos carimbaram sua marca definitivamente com a construção do pier da cidade, com um teatro na ponta. Antes do século XIX, este era um modesto porto pesqueiro, famoso pelos caranguejos de Cromer. Três quilômetros para o interior fica Felbrigg Hall, um bom exemplo da arquitetura do século XVII. Essa foi um dia uma das maiores casas de campo de Norfolk. Atualmente possui pouco menos de 700 hectares. A mansão é uma mistura de estilos arquitetônicos. A fachada é puramente jacobita do início do século XVII. Na fachada para o norte encontramos uma ala de tijolos perfeitamente restaurada dos anos de 1680. Nos fundos, uma pequena ala georgiana do século XVIII com a finalidade de abrigar a coleção de pinturas do proprietário. Essa combinação de estilos pode ser vista em muitas casas por todo o país e provavelmente retrata a vontade do proprietário em ficar com a antiga casa em vez de demoli-la para construir outra. Hoje, a casa é administrada pelo National Trust e aberta ao público. Mais adiante, no condado de Norfolk, fica um dos parques ajardinados mais belos da região. O responsável pelo projeto do Sheringham Hall e Parque foi Humphrey Hepton. Ele foi o último dos grandes paisagistas e arquitetos ingleses que atravessaram o século XVIII. Ele trabalhou em conjunto com outros profissionais diversas vezes em algumas das casas mais belas da Inglaterra. Mas Sheringham foi uma criação predominantemente dele, que a definiu como o filho preferido e amado em Norfolk. A casa continua sendo de propriedade particular, mas o parque é administrado pelo National Trust e aberto ao público. A única parte incorporada ao terreno foi este pequeno templo no jardim, projetado na época de Hepton, mas que nunca saiu do papel. Ele projetou o parque em 1812 e, desde então, várias gerações da família Upshur, dona da propriedade, continuaram aperfeiçoando o jardim.
No início do século XX, a família conseguiu sementes raras de rododendros de vários tipos. As plantas ainda podem ser vistas florescendo entre os bosques. Várias trilhas foram projetadas para os visitantes, dentre elas a trilha de Repton, com a vista para o litoral através das árvores plantadas por Repton no ano de 1811 e que só agora alcançaram seu crescimento pleno. Uma das melhores maneiras de admirar os bosques e as plantas é subindo em um dos mirantes por todo o parque, onde o visitante pode ficar acima da copa das árvores e ver o litoral norte de Norfolk além do bosque. O litoral é um dos grandes habitats intocados da Grã-Bretanha. É incrivelmente diversificado, com praias largas, terrenos alagadiços e lagos de sal. É um lugar muito procurado para a observação de pássaros e caminhadas ao longo da trilha litorânea de Norfolk. A trilha, com aproximadamente 72 quilômetros, foi inaugurada em 1986. Também existem trilhas circulares, criadas para caminhadas na parte da tarde. Boa parte do litoral é considerado uma área de notável beleza natural. Órgãos de preservação como o National Trust são proprietários da maior parte das terras, com o intuito de protegê-las de qualquer tipo de desenvolvimento. E bem no centro da área litorânea preservada fica o povoado de Blakeney. Há apenas 100 anos havia aqui um porto marítimo comercial. Mas o porto está agora obstruído por sedimentos e somente embarcações pequenas conseguem passar ao longo do canal até o mar aberto. A história da cidade remonta ao século X, quando era chamado de Snitterley. O primeiro registro do nome Blakeney foi um documento em 1340. Durante centenas de anos, a cidade era conhecida por atos de pirataria, quando navios estrangeiros em busca de abrigo durante o mau tempo tinham muitas vezes a carga roubada. Hoje, o porto e os pântanos ao redor são controlados pelo National Trust. Holkham Hall é uma das mais belas casas de campo do país, construída em meados de 1700 pelo primeiro conde de Leicester. A construção principal levou 30 anos para ser finalizada. Na verdade, o conde morreu 5 anos antes disso e deixou seus sucessores com tão pouco dinheiro que não tinham condições financeiras de fazer alterações ao projeto original. Holkham é, portanto, um belo exemplar do chamado estilo palladiano, surgido na antiga era romana e reinterpretado pelo arquiteto italiano Andrea Palladio no século XVI. A uma certa distância da entrada principal de aspecto romano com colunas clássicas, existem 4 grandes alas, cada uma com sua função. Uma delas era uma capela, a outra uma biblioteca, a terceira com aposentos para a família e a quarta uma ala para hóspedes. Toda a parte central da casa foi projetada para entreter e impressionar. Para chegarmos a outro local a 16 quilômetros daqui, precisamos sobrevoar a névoa densa e só descer quando ela tiver dissipado. Este é o Houghton Hall, um palácio palladiano como Holkham, construído por Robert Walpole, que ocupou pela primeira vez o posto de primeiro-ministro britânico, embora esse título não existisse oficialmente na época. Ele também foi o primeiro político a morar na rua Downing 10, em Londres, um presente recebido do rei Jorge II. Como Walpole insistiu em devolver o imóvel assim que deixou o poder, a rua Downing continua sendo o endereço residencial dos primeiros ministros em exercício. Mas Houghton ficava no local que ele desejava, e aqui em Norfolk ele fez uma residência suntuosa. Hoje, seus descendentes ainda moram no imóvel e a propriedade é aberta ao público. Pelo estilo palladiano, o andar mais importante da casa, o andar nobre, deveria ser o primeiro. Os cômodos domésticos, como cozinha, despensa, lavanderia e quartos da criadagem no térreo. No Houghton, uma escadaria levava ao salão principal.
Os gastos poderiam ter sido menores. O estábulo foi feito de tijolos, que eram mais baratos e estavam disponíveis na região. Mas a casa principal foi feita com pedras de York, que precisavam ser despachadas de navio até o país de Gales e depois transportadas em carroças até Houghton. O estilo clássico de Houghton foi empregado até mesmo na criação do vilarejo em frente ao portão principal, onde moravam os criados de Walpole. Nas proximidades ficava o povoado do Castelo de Acre, mesmo nome do castelo em destaque. Foi construído logo depois da invasão normanda da Inglaterra em 1066 para o Conde de Surrey, projetado para intimidar o povo local. É uma construção com morro e cerca. Tem um morro circular onde ficava a principal torre de pedra e um grande terreno cercado que um dia circundou o mosteiro construído pelo conde. Mas em pouco tempo tornou-se pequeno demais e um novo mosteiro foi construído no terreno do castelo, a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Este foi um dos primeiros mosteiros de Cluny, na Inglaterra, administrado diretamente pelo abade de Cluny, na França. Para se divorciar da primeira esposa, o rei Henrique VIII entrou em conflito com o Papa em Roma em 1537 e ordenou a destruição de todas as construções monásticas da Inglaterra, se apoderando de todo o tesouro. Esse processo ficou conhecido como dissolução dos mosteiros. Foi quando ele passou o mosteiro do Castelo de Acre e todas as terras a um de seus nobres, que por sua vez passou para os condes de Leicester, cujos descendentes eram donos de Rockham Hall, mencionado anteriormente. Em 1862, a rainha Vitória comprou o palácio de Sandringham para o filho mais velho, o futuro Eduardo VII, e sua esposa dinamarquesa Alexandra. 3 anos depois, alegando precisar de mais espaço para receber convidados, ele mandou construir essa casa que vemos hoje. Ao contrário do Palácio de Buckingham e do Castelo de Windsor, pertencentes ao Estado, o Palácio de Sandringham é de propriedade da monarca no poder e um refúgio para a família real em algumas épocas do ano, principalmente nos meses de inverno. Em 1908, Eduardo VII abriu os jardins ao público em dias determinados e Jorge V inaugurou um museu em 1930. Mas foi em 1977 que a atual rainha resolveu abrir a casa ao público pela primeira vez durante o verão, enquanto ela estivesse ausente. É um local bastante visitado desde então. Séculos atrás, muitos dos portos no litoral leste ficavam bem na orla marítima, mas com o depósito de sedimentos tiveram de avançar mais para o interior. O melhor exemplo disso é King's Lynn, que hoje está a 4 quilômetros da foz do rio Ouse. Na era medieval, o largo rio ajudou a cidade a se tornar a terceira maior cidade portuária do país. Ela foi tão importante para a Grã-Bretanha na época quanto foi a cidade de Liverpool durante a era industrial no século XIX. Há alguns anos, a cidade de King's Lynn tornou-se o primeiro membro britânico do Hansa, o equivalente atual da Liga Hanseática Medieval. A Liga original era uma aliança de associações comerciais que monopolizavam o comércio no Mar Báltico e Norte Europeu entre os séculos XIII e XVII. Era uma espécie de precursor da União Europeia atual. Vários depósitos imensos no cais remontam a esse período da história. Na paisagem plana das terras baixas conhecidas como The Fens, uma vista bizarra. Os navios parecem atravessar os campos. Esse navio de carga russo está subindo o rio Nin em direção à Bahia e ao Mar do Norte. Durante o século XVIII, o comércio marítimo foi sendo transferido para a costa oeste em portos como o de Bristol e Liverpool. Assim, lugares como Wisbech quase pararam no tempo e, consequentemente, o local ainda se assemelha a uma cidade georgiana com belas casas de frente para o rio Nin. Peckover House, construída em 1722, é um bom exemplo da casa de um comerciante bem-sucedido e mostra como Wisbech foi próspera no passado.
Voando a oeste pela paisagem plana das terras baixas, a estrada de ferro nos leva à cidade catedral de Peterborough, cuja história começou na era romana. A construção mais imponente certamente é a catedral, uma das construções mais importantes da Inglaterra no século XII. A arquitetura é predominantemente normanda e as obras foram iniciadas depois que um incêndio destruiu a primeira catedral em 1116. A torre normanda ao centro foi reconstruída cerca de 200 anos depois e ainda conserva seu aspecto original. Foi necessária uma enorme quantidade de pedras para a construção da catedral e, felizmente, havia uma pedreira de pedra calcária nas terras da igreja próximas ao local, em funcionamento desde a era romana. Mas o esplendor da Catedral de Peterborough é a fachada oeste, incorporada no século XIV. Essa parte foi construída em uma época em que o estilo arquitetônico fazia a transição para o gótico. Os 3 arcos são a imagem descritiva dessa bela construção incomparáveis na arquitetura medieval. A 16 quilômetros ao norte fica Stamford, uma das mais belas cidades medievais da Europa. De 14 igrejas antigas, 5 ainda existem, o que mostra a importância de Stamford. Mas depois de gerar riquezas, o comércio mundial entrou em declínio e a cidade também. No entanto, durante os séculos 17 e 18, Stamford recuperou sua riqueza por ficar no caminho da chamada Grande Estrada do Norte, rota principal para o norte da Inglaterra e Escócia. Foi construída originalmente pelos romanos durante a ocupação da Inglaterra. A cidade era um ponto de partida para viajantes que ficavam no Hotel George, uma hospedaria que até hoje tem a placa de 250 anos na rua por onde passavam as carruagens no passado. Os cavalos eram trocados no pátio, onde hoje é um restaurante ao ar livre. No final dessa alameda, nos arredores de Stamford, existe uma casa que foi construída por William Cecil, primeiro-ministro da Rainha Elizabeth. É provavelmente a maior e mais suntuosa residência Tudor do país e levou mais de 40 anos para ser concluída, a Burghley House. É tão grande que parece mais um grande palácio real do que uma residência particular. Afinal, quando a Rainha Elizabeth vinha ficar aqui, ela trazia 150 funcionários e criados e todos precisavam dormir, comer e se entreter na casa. Toda vez que a rainha chegava, os gastos eram imensos e havia necessidade de muito espaço. No telhado, o estilo das torres é o mesmo que nas casas menores de tijolos no período Tudor, só que em escala maior. Nessas torres, que lembram um pimenteiro, haviam cômodos. Assim era possível fazer uma refeição mais íntima com vista para o parque. Era um palácio realmente digno de entreter uma rainha. Durante o período medieval, eram as grandes catedrais que se destacavam na paisagem, construídas em honra a Deus. O período Tudor, por outro lado, é mais lembrado por suas mansões, construídas não para honrar a Deus, mas para honrar as pessoas que nelas moravam, como William Cecil, nomeado Lord Burghley pela Rainha Elizabeth. Ao norte fica o povoado de Woolsthorpe by Costerworth. Isaac Newton, um dos maiores cientistas do mundo, nasceu e foi criado nesta modesta casa. Em 1665, quando ele estava em Cambridge, a universidade fechou por medida de precaução contra a peste e Newton voltou para casa. Aparentemente, a macieira que ainda se encontra no jardim é descendente da original sob a qual Newton teria dormido quando uma maçã caiu em sua cabeça, desencadeando a linha de raciocínio que levou à revolucionária teoria da gravidade. Não muito longe existe uma mansão impressionante de aspecto semelhante a Burghley House, o Palácio de Harlaxton. Mas as aparências enganam, já que foi, na verdade, construído no início da Era Vitoriana, nos anos de 1840, 300 anos depois.
Os vitorianos nunca tiveram um estilo próprio de arquitetura. Eles copiavam e adaptavam estilos de períodos anteriores. O palácio foi construído por iniciativa de Gregory, dono de outras propriedades nas redondezas. Ele gastou uma fortuna com o palácio, uma quantia equivalente a milhões hoje em dia. O estilo é predominantemente elisabetano e nos anos de 1840 representava a imagem vitoriana de uma Inglaterra mais alegre e rural do período Tudor e que talvez nunca tivesse existido. A mansão precisava de um exército de criados. Ao lado, existe uma ponte coberta, ligando uma colina aos 2 andares de cima. Era uma pequena estrada de ferro para levar lenha e carvão para todas as lareiras. Quando Gregory morreu, a mobília da casa foi dividida e Harlaxton passou por vários donos até ser comprada por uma universidade norte-americana em 1971. Imponente, no alto de uma colina, parece que o castelo de Belvoir esteve aqui durante séculos. Na verdade, o castelo atual foi construído para a esposa do Duque de Rutland a partir do início dos anos de 1800 em estilo gótico, considerado chique na época. Era um período de bravura medieval e romance, com escritores como Walter Scott, autor de um livro sobre os atos heróicos do cavaleiro Ivanhoe. Talvez a construção de um castelo impressionante estabelecesse uma ligação entre o duque e o cavaleiro normando, que construíra o primeiro castelo no local. Ele tinha sido mensageiro de Guilherme, o Conquistador, na Batalha de Hastings em 1066. Era francês e batizou o castelo de Belvoir, ou seja, linda vista. 1000 anos depois, a vista continua deslumbrante. Um lugar ideal para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.